Legal. A Aécia Tessia elogia o programa. Obrigado, Aécia. Tem perguntas do chat também. A Viviane pergunta, pode levar uma barra de chocolate? Porque dizem que chocolate acalma. Calma mesmo? Tô. Pode levar comidinha, professor? Acho que não, né? Pode? Pode? Você levou? Pode. Levei. É? Bastante chocolate, para cafeína, porque o Enem é uma prova muito extensa. São 90 questões por dia. Então, para você dar aquele ânimo, né, para fazer a prova, tem muita leitura, para você não se perder ali no meio, não ficar cansado, eu sempre levo um chocolate, uma cafeína, para dar uma força. Esses estimulantes servem, tem uma função, doutor? Tem, só tem que cuidar, porque da mesma maneira que tu tem o pico do estímulo, ele começa a cair. Exato. Então, se você ingere, de repente, no início da prova, no meio da prova já não vai estar mais funcionando nada o chocolate. Né? Então, você tem... E aí ele pode entrar numa zona depressor. Né? Você vai dar o pico dele da cafeína, do chocolate, do cacau, voltou ali, aí você pode entrar naquela, puxa, e agora? Falta muita prova, eu não sei o que fazer. Então, tem que controlar ali, né? Como não dá para ficar comendo chocolate o tempo inteiro, porque você come, você vai fazer a prova, né? Então, mais ou menos, ministrar ali a questão de uma alimentação, talvez no meio para o final, né? É um pouco perigoso, porque incorre naquele mecanismo da automedicação, né? O Sim. sujeito, vou ministrar para mim mesmo o estimulante da cafeína, que é ok, que é legal, que se encontra em toda a esquina, mas tem aquela questão, né? A pessoa não é exatamente especialista em administrar um estimulante. Tem que ter cuidado com isso, né? Muito, porque em excesso, tudo em excesso faz mal. Daqui a pouco você come várias barras de chocolate, vai fazer mal, né? Eu vejo um outro ponto importante nessa questão da comidinha durante, que é aquele momento de você dar uma pequena pausa para aquela distração que o Fernando tinha falado. Perfeito. Então, eu acho que esse aspecto também tem um lado bastante importante. Professor, o Enem usa desde 2009, né, desde a reformulação, a teoria de resposta ao item, a famosa TRI, que se fosse uma pessoa, seria um sujeito muito complicadinho de entender, né? O que é o TRI? Explica pra gente. Para explicar o que é a teoria de resposta ao item, eu vou só falar um pouquinho da teoria clássica, né, da estatística clássica, que era o que se fazia até então. Tem uma prova com 100 testes, acertei 50, tive 50% de acerto e acabou. Esse é o score. Né? Então, para deixar claro, a gente está falando aqui da correção da prova, né? Se a teoria se aplica na hora da formulação e da correção, né? Um primeiro momento é verificar quais são os acertos mesmo. Né? E aí, esse ponto bate com a teoria clássica. Acertei de 100 itens, acertei 50, tenho 50% de acerto na teoria clássica. Na TRI, o processo é um pouquinho diferente, porque ela leva em conta também a própria proficiência do aluno. Então, ao passo em que a teoria clássica se preocupa com o total da prova, né, o total de itens que tem a prova. Bom, só esclarecendo, a gente chama de item a gente usa o termo item para o que normalmente se fala questão, que fala teste. Então, se a prova tem 100 itens, a teoria clássica se preocupa com 100 itens e quantos estão acima de um certo patamar, quantos estão abaixo. A teoria da resposta ao item, ela se preocupa com as características desse item e com as características do respondente, da proficiência da pessoa que está respondendo. Bem, para esclarecer isso um pouco melhor, eu tenho um gráfico aqui que eu posso exemplificar. Claro. Todo item, ele se transforma numa curva desse tipo. Então, ele passa a não ser mais lá um monte de palavras, um texto, coisa assim, ele passa a ser uma curva, um gráfico. Então, eu tenho aqui, na realidade, dois gráficos. Este item número 1, né, ele se comporta de uma certa forma, esse item número 2, eles estão vendo que ele está um pouquinho deslocado para lá. Como é que a gente interpreta isto? Né? Este item número 1, para que o aluno tenha um desempenho de 60% de probabilidade de acerto nesse item, ele tem que ter uma certa proficiência. Ele, no todo da prova, ele tem que ter uma certa competência para responder aqueles itens daquela prova. Este outro item aqui, o 2, veja que para uma mesma probabilidade de acerto, também 60% de probabilidade de acertar aquele item, necessita que esse candidato tenha uma proficiência maior. Então, este item aqui, o que está em vermelho,
ele é um item mais difícil, ele exige mais do candidato. Né? Então, o que acontece? Se essa pessoa aqui, uma pessoa que tem uma proficiência muito baixa, acerta um item que tem um grau de dificuldade mais alto, uma grande possibilidade que tenha sido no chute. Né? Ao passo que, para uma pessoa que tem uma proficiência alta, acertar uma questão de um grau de facilidade mais baixo, é provável que ele acerte. Então, o que acontece é que essa teoria da resposta ao item vai parametrizar essas coisas. Né? E aí, um mesmo item pode ter pesos diferentes para dois candidatos diferentes no cômputo total da nota. Então, essa que é a questão da diferença agora. Se eu fizer só a contagem de acertos na prova, então tenho 180 itens, acertei 90. Para um candidato pode ser que essa nota não seja 50%, seja abaixo de 50%, e para um outro candidato pode ser que seja um pouco acima, porque depende dos itens que eles estão acertando. Este candidato em azul, que tem essa proficiência, ele tem uma probabilidade mais baixa de acertar o item vermelho. Não, tá vendo? Ele já está com uma probabilidade bem mais baixa. Como aqui. se obtém essas vendo? Probabilidades? Por meio de testes? Testes. Todos os itens da prova foram pré-testados. Certo. Tá? E esses pré-testes, eles são realizados com alunos de 9º ano do ensino fundamental, 1ª série do ensino médio. Há algum tempo atrás era feito também com alunos até a 2ª série do ensino médio. Só que como começou a ter uma incidência muito grande dos alunos da 2ª série fazendo a prova, como treineiros, né? Então aí o INEP tirou esses alunos do pré-teste e são alunos de 9º ano de ensino fundamental e 1ª série do ensino médio que respondem isso. E a partir desses resultados, cada item se transforma numa curva desse tipo e tem itens que são descartados. Aqueles itens que não se comportam estatisticamente de uma forma adequada, eles são descartados e não são aplicados numa prova futura. Tá bem? Não sei se ficou claro o entendimento desse aqui. Né? Para mim ficou. Se para você não ficou, mande uma mensagem para a gente que a gente retoma a explicação, se for o caso, não é, professor? Olha só, estudar muito, dormir tarde, acordar cedo, estudar muito novamente. É uma rotina pesada que cansa o candidato, mas também preocupa a família, que é a grande aliada na reta final da maratona de provas do Enem. Tainara é filha única e mora com os pais em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Sirlene divide a casa com mais 2 irmãos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Tainara, nem é preciso dizer, é o xodó dos pais. Sirlene, neste momento, é o centro das atenções. Tanta dedicação tem um único motivo. Porque a Tainara tem que estudar e a Tainara tem que se preparar para o Enem. A única herança que nós temos são os filhos, não é dinheiro, isso tudo. Agora, nós vamos embora, partimos, né? Mas os filhos ficam, os netos ficam, então isso tudo vai ser, a herança vão ser eles. Pensando no futuro, cada família investiu o que pôde para melhorar as condições de estudo das meninas. Sirlene, por exemplo, ganhou uma internet mais veloz para pesquisar e fazer simulados online. Tainara, que já tinha um quarto só seu, mas costumava estudar na cozinha, agora tem um cantinho com bancada e iluminação. Para mim, isso é o mais importante. Isso é o mais importante deles, assim. Esse incentivo que eles estão sempre me dando. Sempre que precisar comprar uma apostila, precisar comprar um livro, deixa de comprar uma coisinha, uma bobagenzinha, né? Mas a gente está focado no estudo. A mãe também é muito preocupada em questão da alimentação, né? Que a Tainara, se ela vai ali, se concentra nos estudos, comer, ela nem pensa. Então, eu, assim, venho aqui na cozinha, faço uma gelatina e levo lá para ela. Faço um pão, um sanduíche, levo lá para ela. Enquanto as mães se ocupam do bem-estar das candidatas, os pais têm outro papel. Meio técnico de futebol, sabe? Organizar o esquema e dar aquela força para o time ir para frente. Eu lembro que quando a gente assim estava na 1ª, 2ª série, ele sempre, todo dia de manhã, a gente sempre acordava cedo para ficar estudando a tabuada e ficava. Cada dia era uma tabuada de 1, depois de 2. E era assim. Ele me incentivou muito a leitura e hoje eu adoro ler.
Eu gosto de falar que eu gosto de ler por causa dele. Essa redação aqui na escola valia 25 e eu tirei 23. Seria como se eu tivesse tirado 8 na redação do Enem. Tá ótimo. É bom, né? É bom, ótimo. Nós estamos assim com aquela expectativa muito grande dela ir além, né? Porque ela tem essa capacidade de ir além. Nós acreditamos nela. É muito bom quando o filho ele já tem em mente aquilo, né? Que com convicção, firmeza. Eu quero isso, pai e mãe. Eu quero isso, eu vou conseguir, eu vou fazer e faz. Tem lá das outras provas do Enem que eu acompanho junto, eu estudo junto, a gente baixa da internet, eu tenho todas as provas de todos os Enem. Eu tenho certeza que ela vai conseguir se dar bem nessa vez. E se não der também, a gente tenta outra vez, sem problema nenhum. Legal, a gente viu aí a matéria da Janaína Toscan sobre a participação, a importância da participação da família em todo o processo, né, Jéssica? Como foi no teu caso? Com certeza. Os meus pais, eles sempre me apoiaram em tudo. Como vi na matéria, né, que elas falaram que o que for preciso comprar uma apostila, qualquer coisa, eles sempre apoiaram. Eu acho isso muito importante, né, esse apoio familiar. Meu pai, ele agora que tem os 2 filhos, né, eu e meu irmão na faculdade, já meu irmão está quase terminando. Meu pai, ele se incentivou também a fazer uma faculdade. Eu não sei quanto que ele vai começar, mas ele já falou que vai fazer uma faculdade. 1, 2, 3. Ele se sentiu incentivado e motivado pela tua experiência. Isso é muito comum hoje em dia, né? Com Pais certeza. de outras gerações, claro, que não tiveram a oportunidade de entrar no ensino superior, que veem nos filhos, né, a oportunidade potencializada e sentem que eles também podem, né? Isso é muito legal, parabéns. Com certeza. É. Olha, vamos lá, giro pelo Twitter, tem muita gente participando pelo chat, pelo telefone. O Tiones Melo Farias, Arthur Barreto, Marjorie, Lucas Loures Araújo, também pelo chat. Tem uma pergunta aqui que é bem relevante, vou fazer para o professor que está bem ciente aqui dos processos internos. Do Tiones Melo Farias, professor Volney, de Porto da Folha, Sergipe. Obrigado pela participação, Tiones. Ele pergunta, como faço para fazer uma boa redação no Enem 2011? E é fundamental fazer uma boa redação. Como a gente falou, ela corresponde a 50% da nota do aluno no final, né? Para que ele possa fazer uma boa redação, em primeiro lugar, é importante que ele tenha um bom acervo de conhecimentos, um bom acervo de conhecimentos da atualidade, não só teóricos, mas do que está acontecendo no mundo. Porque a redação do Enem ela tem uma característica específica, que é sempre propor algum tema que tenha relevância e que seja algum tema de fundo social e que imponha uma reflexão a respeito disso. Então, nós tivemos alguns anos atrás a redação que era o tema era sobre o trabalho infantil. Então, de que forma o aluno vai escrever, refletir sobre de que maneira ele vê a questão do trabalho infantil e como ele poderia propor para não ter mais a exploração do trabalho infantil. Certo. E aí tem uma coisa muito específica da redação do Enem, que é importantíssimo que os candidatos saibam, que os alunos saibam e que muitos não sabem. Um dos critérios de correção, que vale 20% da nota da redação, é exatamente sobre a elaboração de propostas. Então, que tipo de proposta ele pensa em implantar, que se ele estivesse numa posição de direção ou mesmo numa empresa, que tipo de proposta ele poderia implantar para eliminar, por exemplo, naquele caso, o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil. E o que se vê é que muitas das redações, o aluno reflete sobre a situação toda proposta, mas ele não encaminha uma proposta. E aí ele já vai diminuindo a nota dele nesse 5º critério de correção. Então, ele já está diminuindo a possibilidade de um bom rendimento. Então, é importante que ele relacione o tema com o que está à volta dele, que ele estabeleça uma estrutura coesa para esse tema, né? Ele não pode ficar falando de um parágrafo de uma coisa, no outro de outro e encerra. E que ele termine nessa reflexão dele propondo alguma coisa, propondo alguma ação que possa contribuir para a resolução daquele problema no qual ele teve que se refletir.